Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do C-Talks. Olá, pessoal, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao C-Talks. Estamos com mais um episódio. Vocês já sabem, estamos trazendo aí executivos, né, de várias áreas de negócios, inclusive CEOs. Vocês sabem que o nosso público maior é da área de tecnologia, mas hoje nós temos um convidado diferente, não é? Diferente, um convidado especial pra gente, né? Nos apoiou em... Para mim, um pouco mais que especial. Né? Ele teve participação importante num momento de vida bastante delicado, que muita gente já sabe, né? A maioria dos que assistem, inclusive nos acompanham, já sabe. Posso? Pode apresentar. Então, tá. Palestrante e referência em liderança multigeracional e o futuro do trabalho, sendo estrategista de marca pessoal, referência nacional com experiência em projetar marcas pessoais de profissionais de sucesso de 4 continentes, uau! Além de marcas corporativas. É escritor, conselheiro de empresas, vencedor de prêmios, além de colunista, né? E consultado por diversas mídias de renome nacional, é o maior formador de LinkedIn Top Voices, né, e Creators do Brasil. Trabalhou em diversos lugares pelo mundo e é considerado profissional, né, de confiança de vários executivos, empresários e board members, né, no Brasil, com mais de 65 mil seguidores no LinkedIn. Bem-vindo, Ricardo Dal Bosco. Estamos juntos e eu acho que o Francisco pediu para a gente... repetir o início, porque ele queria fazer inveja mostrando de novo a plaquinha da Hollywood, né? Studios. Não tenho a menor Disney. dúvida disso. Não, é porque na gravação anterior eu já elogiei, agradeci, né, a presença dele. Agora ele quer ser o protagonista, né? Já vamos botar o Francisco roubado. Se você é profissional na área de TI ou é um C-Level, quando que vai ser o sorteio da placa, Francisco? Dia 22 de fevereiro. Porque é 29 de fevereiro. Próximo ano bissexto. Muito bem-vindo. Obrigado. Estamos juntos aí, compartilhar conteúdo. Afinal, o futuro das carreiras começa agora, né? Exatamente. Então eu quero agora sim dar o meu depoimento de agradecimento, Dal Bosco. Então, falando para o público, Dal Bosco foi uma pessoa que acreditou no C-Level TICS. Quando eu falei para ele que tínhamos um grupo ali que estávamos montando, e eu busquei na internet, depois, através de uma outra rede, eu o conheci, trocamos algumas palavras e ele aceitou trabalhar ali com a gente, fazer uma live. Para quem ainda não lembra, o nome da minha empresa é Business Digital Garage, e a gente inventou a Live Garagem, e ele veio trazer um assunto que, para mim, abriu a minha cabeça, né? Que era o fato da gente poder trabalhar fazendo várias coisas e não sendo mais somente um CLTista. Tive um período bastante turbulento ali logo depois que nós fizemos essa live, mas aquilo ficou na minha cabeça. E a partir daí eu comecei a mudar um pouco o meu jeito de pensar. Até falei para ele aqui nos bastidores que eu estou completamente fora da minha zona de conforto, mas vendo que tem muita coisa pela frente, porque ele falou sobre marca pessoal, /career e outros conceitos, futuro do trabalho, essa questão da dificuldade de ser líder hoje em dia. E eu me lembro bem dele falando, é a primeira vez, e ele fala assim com bastante impostação, é a primeira vez que nós temos 5 gerações juntas, né? Dal Bosco, obrigado, de coração. Estamos juntos e é a primeira vez que 5 gerações convivem no ambiente de trabalho. E então vivemos uma época onde parece mais uma torre de Babel, onde a comunicação, seja de C-Level para subordinados, seja dentro da área de TI, seja entre graus hierárquicos iguais ou diferentes, bom, essa comunicação e essa liderança não está sendo tanto inspiradora. O que fazer dentro dessa jornada para que alcançamos a alta performance? Esse é um dos grandes desafios que as corporações terão daqui para frente. Por que 5 gerações ao mesmo tempo? E porque isso nunca tinha acontecido na história da humanidade, né? Por causa que a expectativa média de vida aumentou em grande parte dos países. Okay? E com isso, em grande parte dos países também, está cada vez mais difícil se aposentar, inclusive aqui no Brasil. Baby boomers continuam trabalhando. Eu não sou baby boomer, hein? Isso, deixa eu só falar, é 2 anos de diferença. Uma parte dos baby boomers, que é o pessoal ali nascido
naquela faixa de 1946, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial até 61, parte ainda continua trabalhando, aí X e Y imensamente, claro, estão inseridos no mercado de trabalho. Depois, o Z, que é o pessoal que hoje está entre os seus 18 aos 25 anos, aqueles nascidos ali de 97 até 2009. Mas o que aconteceu entre 2024 e 2025? Os primeiros alfa, que são os nascidos a partir de 2010, acabaram de completar 14 anos. Consequentemente, começam a entrar nas empresas como menor aprendiz. E aí eu pergunto, será que todos esses têm a mesma visão do estudo, do trabalho, da vida, sobre o propósito e sobre o que é realização e sucesso? A perspectiva é diferente. Certamente não, né? A perspectiva é diferente. Consequentemente, a gente tem uma entropia, né? Um choque, uma agitação acontecendo hoje dentro das organizações. Porque muitas organizações continuaram com um perfil processual que existia, continuaram com um perfil conservador que existia, e chega uma geração mais nova querendo mudar tudo aquilo, mas a empresa não é deles. E quem está lá mais velho, muitas vezes também não quer mudar, porque sempre foi assim. Essa frase já existe há algum tempo, inclusive. Como é que faz? Como é que se entende dentro desse processo? Bom, é isso que palestro frequentemente em eventos pelo Brasil afora. Mas você sabe que o nosso podcast aqui, a gente tenta esmiuçar um pouco a coisa lá de trás. Porque antes de ser tudo que você é hoje em dia, né? Antes de chegar a todo o sucesso que você tem hoje. Ele tem uma história que começa ali, né? Na infância. Na infância, exatamente. Então, queremos ouvir... Você pensa que é fácil, você só coloca ele na fria, a gente coloca os outros também. Aí, boa. A gente quer entender aí como que o Ricardo Dal Bosco, né, resultou no que ele é hoje, né? Então, como foi construído o Ricardo? Eu venho de uma família com felizmente, né, duas linhas de disciplina muito fortes. Parte pela descendência alemã. Então, a disciplina nasce já vem ali com um chip embutido, vamos dizer assim. E, por outro lado, a disciplina também embutida pelo militarismo. Né? Meu pai é militar, eu fui militar, assim como vários familiares são da área de segurança. Então, a disciplina não era negociável, vamos dizer assim. Sempre veio desde a infância. Essa é uma das grandes vantagens, né? E um dos grandes alicerces que eu fui educado na minha jornada, porque a disciplina, se a gente for perceber, é a única coisa que nos salva num momento de desânimo. Você pode ter um plano muito, né, bem descrito da sua carreira, dos seus negócios, lá da sua empresa, mas você vai ter muitos dias de merda, essa é a grande verdade, muitos dias de desânimo. Vai ter. Sim. Nos dias de desânimo, a única coisa que nos vai salvar é a disciplina. Esqueça o resto. Você sabe que nós estávamos com a nossa convidada anterior e a gente falou justamente um pouco sobre isso, né? Da onde vem essa disciplina? Porque você falou que vem dos pais aí, né? No seu caso. Mas estava falando assim, no meu caso, por exemplo, veio muito do esporte, de praticar esporte competitivo, né? Então, o que mais a gente pode fazer para a disciplina entrar no nosso dia a dia ali? Joia, quando a gente consegue trazer essa organização, e organização não apenas tangível, física, mas a própria organização mental, né, no sentido de começo, meio e fim, né, e que as coisas para chegar a um resultado de sucesso precisam de processos muito bem estabelecidos, muito bem controlados. Por um lado, você se cobra muito. Esse é o grande problema. Você é competitivo, né, Marco? Pouquinho. Então, no esporte também assim fui forjado no passado, fui moldado. E se você não tem processos para se chegar até aquela realização, já era. Você só depende de aptidão. Tem gente que consegue, mas é pouco, né? E aí eu trago isso até para o Dal Bosco de hoje, e vocês vão ver uma relação muito grande com esse passado da disciplina. Hoje em dia, quando eu projeto C-Levels, por exemplo, entre vários outros profissionais, em termos de posicionamento digital da marca pessoal deles, quem não aguenta pressão e quem não tem a organização, quem não sabe trabalhar por processos, não sobrevive no digital. Não tem mais vez.
Né? O desorganizado não A consegue... velocidade é diferente. Não consegue né? se Muito criar diferente. nesse meio. A velocidade é muito diferente e vivemos, claro, um mundo VUCA e BANI, Sim. né? Mas essa volatilidade, ela acontece não apenas em termos da rede ou das ferramentas que você vai buscar, mas da sua própria percepção do mundo, do seu próprio universo, da sua própria consciência. Já que hoje você tem um volume de informação acessível para você aumentar sua consciência de uma maneira muito mais rápida do que tínhamos há 20, 30 anos. E barata. E barata, porque ela é acessível, independente muitas vezes da sua classe econômica social. Falo muito isso em palestras. Pega como era há 20, 30 anos. Nossas fontes de informação quais eram? Biblioteca. Né? Biblioteca do colégio, do município onde é que você se criou. A enciclopédia que o pai comprava. A Barça, o Almanac Abril, Pai e a revista mãe. Seleções, e ainda tinha uns mentirosos que falavam que liam artigos da Playboy para aprender alguma coisa. Né? Não, mas é verdade isso aí. Isso é Fala- verdade. Não desmistifica isso, não. É, Tem uma geração toda calcada nisso. Os Você vai mentirosos derrubar a geração. Falavam que liam 5 vezes o mesmo artigo da Playboy. Né? Exato. Só que eu acho que era olhando para a foto que estava começando ao lado, né? Tipo Adriane Galisteu. Jamais, viu, amor? Jamais. Começava a ler, perdia, voltava de Isso, novo. perdia. Terminava, né? O que acontece? Essas são as nossas fontes de conteúdo. Então, se você deu sorte ainda de nascer num ambiente familiar que ainda transportou conhecimento, melhor ainda. Mas a gente aprendia muito na vivência. E vivência da onde? Na rua. Na rua. A gente foi moldado aí à rua. O que acontece hoje? Seja classe econômica C, B, A, AAA, quase todo mundo está com um smartphone na mão. Aqui não entra no mérito se é um smartphone de R$800 ou de R$8.000, mas uma boa parte tem smartphone. Muitas vezes não possuem dados pagos, pode ser, mas tem o Wi-Fi da padaria, do mercadinho, do escritório do lado, lá vai o acesso a dados, consegue. Sim. Então, significa que está horizontal o acesso, né, do C ao A, o acesso à informação. Porque A mesma, né? a inclusive. mesma informação. Porque eles conseguem acessar este podcast aqui, todo mundo, assim como consegue acessar a Harvard Business Review, ou mesmo se cadastrar na newsletter do Dal Bosco para receber semanalmente notícias sobre personal branding. Se vai se cadastrar, se vai ler aquele artigo de Harvard ou de Princeton, é uma opção daquele fulano. Mas o acesso nós temos. No passado, a gente não tinha acesso. Sim. O acesso todo ele era limitado, por isso que tínhamos que ir para um colégio, consequentemente, quem que era a voz do poder, a voz da sabedoria? O professor, a professora que estava lá na frente. E nós nos bastávamos aceitar. E, consequentemente, apenas nos comunicávamos e tentávamos convencer o colega de classe. Fora isso, a gente não convivia em termos de transmissão, né, ou compartilhamento, melhor dizendo, de conhecimento com pessoas abaixo, acima. Sim. Até mesmo na mesa familiar, Não. você também não tinha voz. Não, porque era o normalmente seguinte, os filhos tinham que sair da comeu, conversa, Marco, né? Comeu, Marco. Agora, piazada, pra rua, tá? Porque agora é conversa de adulto. É isso aí. Hoje em dia, para quem tem filho e está nos escutando, neto, sobrinho, afilhado, você vai perceber que a criança se transformou, né, no... Ela fala diferente, né? Desculpa. Ela fala diferente, ela também tem uma base de informação Sim. diferente, mas ela se transforma no ponto de atenção da mesa. Né? Todo mundo tá, fulaninho, quer nuggetzinho, né? Tanto por dar o acesso, né, e os mimos ali, mas a criança é envolvida com relação a isso e ela não vai tanto para fora. Sim. Porque o que ela quer hoje em dia está dentro de casa. Por exemplo, quando seus pais queriam lhe dar um castigo na sua infância, falavam: Marco, se você não se comportar, você vai para dentro de casa. Marco, pianinho, né, se comportava, não arrumava mais briga porque queria continuar na rua. Hoje em dia, se você fala para um filho seu, se você não se comportar, vai voltar para dentro de casa, e ele fala: graças a Deus. Oba. Ainda bem, vou voltar para o celular. Meu videogame, meu celular, meu computador. Então, Bosco, eventualmente. o que isso tem a ver com o presente e o futuro da própria carreira e da minha vivência? Ok, a gente tinha uma base de informação lá. Hoje é diferente. Então, o que era importante lá não é a mesma importância de hoje.
Não é o que antes eu tinha que ter para me elevar a um futuro brilhante, eu tinha que ter os cursos, eu tinha que ter informação, porque então eu seria um profissional brilhante. Hoje em dia essa lógica não tem mais o menor sentido. Então, quem vem com uma carga de disciplina, ou quem não veio disso de berço, de família, mas que consiga desenvolver isso, né, em busca da sua maturidade, este é um grande diferencial competitivo, porque daqui para frente o acesso à informação para lhe tornar competitivo por meio de hard skills, habilidades técnicas, é muito fácil. Capacidade hoje em dia é um dos eixos mais fáceis da gente acessar, porque mesmo que você não queira aprender aquilo, não quer aprender a codar, você tem capacidade de contratar alguém que faça. No mínimo, né? Você pode contratar. Sim, claro, tem que ter dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas hoje você consegue, porque também o acesso está facilitado. Você consegue dar 2, 3 cliques e acha alguém no LinkedIn para fazer para você em qualquer plataforma de serviço. Hoje, se você quiser, você vai numa das IAs aí de mercado mais elaboradas e pede para fazer o seu código, né? Consequentemente, não é mais a informação e a capacitação técnica que é o diferencial, né? É a minha disciplina no sentido de eu entender, ok, eu estou neste estágio e quero chegar até este. Como eu diminuo esse ato? Primeiro aumentando minha consciência, em que nível eu estou. E para me elevar a um novo nível, ok, eu tenho que basicamente ter a disciplina para lá chegar. Então, o que esta carga, né, de habilidade me proporciona? Aquele perfil disciplinado, fazer com que eu consiga acessar e chegar a alguns patamares que para outros é mais difícil. Agora, como é que eu estabeleço a disciplina? Bom, aí são outros 500 que a gente pode conversar também. O conceito ali de disciplina entre as gerações, foi assim, os boomers e os X vieram de uma criação mais disciplinada. Hoje em dia, menos. Isso vai impactar a carreira? Já está impactando porque quando a gente olha para a geração Z, é mais difícil você encontrar um compromisso deste profissional comparado ao que acontecia com o profissional Baby Boomer, X até o Y. Ah, mas é porque eles são, né, descomprometidos com os CNPJs? Bom, não é uma questão que, porque nasceu, né, é da natureza, é do sangue, mas é porque há opções hoje em dia. A gente era comprometido porque ou era aquilo ou era aquilo. Agora, será que se a gente tivesse tantas opções quanto o Z tem hoje, será que a gente também não era mais, né, não aliviava mais para algumas questões? Exemplo, principalmente quem está nos vendo, nos escutando, se veio de alguma cidade que não era uma grande metrópole, deve lembrar que existia na sua cidade talvez 1, 2, 3 indústrias, 1, 2, 3 lugares que todo mundo queria trabalhar, e se você perdesse, né, o seu cargo lá, fora a peia que ia levar em casa, né, de vareta de goiabeira, okay? a surra que ia levar, muito difícil você ser recolocado em outro lado. Hoje em dia, poxa, você bate o carro na esquina, vão cair 10 empregos no seu colo. Por quê? Por causa que a gente vive, né, um ambiente muito permeável corporativo, onde se fica, de acordo com o Ministério do Trabalho, atualmente, apenas 19,3 meses em um CNPJ no Brasil. Não chega a 2 anos. Não chega a 2 anos. Se você considerar que aqueles primeiros 2, 3 meses a pessoa está recebendo treinamento, ou está lá em adaptação, mas se ela depois ainda também resolver sair, não é você que está demitindo, ela também, se já está com as pastas, né, em outro lugar, os últimos 2, 3 meses também começa a aliviar. A gente está falando um pouco mais de um ano. Mais um mês de férias. A gente está falando um pouco mais de um ano. Aquela pessoa em um CNPJ. É claro que as gerações mais antigas, essa média passava de 100 meses. Né? Passava-se mais de 5, 6 anos, 7 anos dentro de uma corporação. Agora, quando a gente vem para gerações mais novas, esse dado ele é espremido e as pessoas ficam pouquíssimo tempo. E pouquíssimo tempo porque a visão de trabalho também mudou. Hoje em dia você olha para um CNPJ e não entende como aquilo sinônimo da sua vida. Você olha aquilo como um intercâmbio de experiências, né? De alguns prazeres, de aprendizados.
E depois eu vou ter outro prazer, outra experiência, ou mesmo se não for algo prazeroso, eu vou ter um outro olhar, uma outra vivência, um outro aumento de consciência. Para depois de várias experiências, talvez eu resolva ficar um pouco mais naquele tempo. Por quê? Porque o poder não está mais aqui, né, apenas no dono da empresa, ou no CEO, ou no dono da indústria. E nós todos, quando entrávamos como trainee, estagiário, lá vai, porque não era nem trainee, né, que se chamava, né? Era estagiário, office boy, era tudo estafeta. Né? Então você começava lá de baixo e vinha. E você tinha um medo danado desse cara aqui logo acima. Por quê? Porque 15 níveis hierárquicos para cima é que lá estava o poder e que se você não agradasse aquilo, você está fudido. Porque era só aquilo que nos restava. Hoje em dia isso está muito mais horizontal. Porque existem possibilidades. Então se esse cara aqui não for com a sua cara, dane-se, tem outra oportunidade ao lado. E depois tem outra, e tem outra, e tem outra. Então eu posso ir migrando e eu começo a comandar onde eu quero ir. Por quê? Porque hoje eu tenho informação. E eu consigo, inclusive, acessar sobre aquela pessoa, aquele CEO e aquele CNPJ, até mesmo antes de ir. Antes você dependia da fofoca dos amigos se lá é bom ou não. Sim. Hoje em dia eu tenho muita informação antes de ir. E não só depois que eu entrei. Se muda todo o jogo. Porque agora quem decide é o trabalhador e não o CNPJ. O que isso acontece daí nas corporações? Os CNPJs, em grande maioria, não perceberam que eles vivem num mundo que não existe mais no sentido de como eles foram educados. É isso que eu ia te perguntar. Em cima disso, o que acontece? Talvez seja difícil de estabelecer o que é o certo e o que é o errado, né? A vivência, como você falou, eu acho que... E aí eu acho, né? Ou eu acho explica tudo. Sim. Que talvez 19 ponto alguma coisa de meses que você falou, desculpa, esqueci o ponto. 19,3. 3, né? E também nem só 100 meses, eu trabalhei em 2 corporações que só somando as 2 foram 15 mais 12, 27 anos. A qual, de um certo lado, leva a gente à obsolescência. Talvez esse termo seja um pouco forte, mas é isso que eu quero mostrar, né? Quer dizer, talvez um seja muito pouco e o outro talvez seja demais. Como encontrar o equilíbrio disso? Sabendo que quem está lá em cima ainda, na maioria dos casos, ou é um X ou um Y. Eu defendo muito primeiro começar a se perguntar o porquê que eu fiquei lá 15 mais 12. Já se fez essa pergunta? Porque provavelmente você vai chegar em respostas que extravasam apenas porque eu queria me capacitar profissionalmente, tecnicamente, queria aprender mais sobre aquela área. Pô, se o cara não aprendeu naquela área em 10, 15 anos, pelo amor de Deus. Não, né? aí é um problema sério. Você não estava mais lá por aprendizado. Sim. Você podia estar por causa de uma necessidade, ou por uma questão de segurança, ou porque no meio desse processo nasceu um filho e aí eu não tinha alternativas. Zona de conforto. Zona de conforto, ou porque, tudo bem, ali eu estava dentro, né, do meu cercado, que me dá uma certa segurança, mas eu não era conhecido, falsa segurança, porque quem está decidindo a sua vida é um outro CPF que você não tem controle nenhum, que é o seu gestor. E, consequentemente, você também começa a se perceber quando se faz essas perguntas de, caramba, talvez eu não saia de lá porque eu também não tinha uma marca pessoal forte fora daquilo ali. Eu era talvez o reizinho no meu setor, mas se eu fosse vazado, eu tinha que virar o ex-empresa X ou Y, como muita gente bota no LinkedIn. Então, se pergunte o porquê que eu fiquei muito tempo lá, essas respostas serão muito mais reveladoras do que você imagina. E talvez a resposta comece a mostrar alguns gaps, alguns hiatos, alguns vales da morte, algumas zonas de preenchimento que agora tem que passar correndo dessa etapa e elas têm que ser preenchidas. Quando você começa a perceber que isso aconteceu naquele período, mas que daqui para frente pode ser diferente, e provavelmente será, porque naquela época você não tinha alternativas, ou muitas alternativas. Hoje em dia você tem. Vamos pegar o próprio profissional da área de TI. Quem fica desempregado? Não, com a quantidade de oportunidades. Pode não ter o cargo que você quer, ok? Mas ficar desempregado também é muito difícil. É só se você não quiser codar de novo. É muito difícil. Assim, alguma coisa vai sobrar para se fazer. Sim. Né? Então,
Quando a gente começa a verificar onde é que estão as minhas próprias falhas, bom, isso nos tira daquela massagem do ego, nos dá uma revelação muito grande, e quando eu começo a perceber, ou seja, aumentar a minha consciência, eu começo a entender que eu vim colocando vários muros que me limitavam a alcançar um universo de possibilidades dentro da minha jornada, dentro da minha carreira. Então, o primeiro passo que eu recomendo ao profissional é se perguntar o porquê que eu fiz o que eu fiz. E se você hoje está consciente, aqui nesse podcast, no sentido de que caramba, eu estou atrasado com algumas coisas. Caramba, não construí uma marca pessoal para me tornar requisitado, semanalmente chegando oportunidades no meu LinkedIn, entre outras formas, convites, lá vai. Uau. Onde foi que eu errei? Eu tenho 2 mentorados de tecnologia, né? Gestores mais novos, obviamente, do que eu, né? Mas não só para eles, mas para minhas equipes, eu sempre fiz uma pergunta do Bosco. Eu quero validar se essa pergunta faz sentido. Falava para eles assim, olhem para si e olhem para o mercado. Uhum. Veja se você, estando aqui, e antes de ser colocado para fora ou você sair, aonde você se encaixa. Você, tecnicamente, se encaixa com os seus conhecimentos, que não necessariamente são técnicos. Você se encaixa numa posição igual ou maior que a sua, porque é assim que eu acho que você tem que se preparar para não ser surpreendido por um eventual desligamento, porque às vezes não é nem por capacidade técnica ou mesmo por soft skill, é porque uma empresa foi comprada por outra. Um merge, acontece muito disso, né? E aí depois você fala dessas suas vivências também no mundo corporativo aqui pra gente, né? Lembra daquele filme antigo, lá, acho que era do Charlie Chaplin, que era o Tempos Modernos, sim, que ele entrava na máquina, né? Saía. Eu acho que era um filme mudo, se eu não me engano. Mudo. Muitos profissionais, seja da área de TI, logística, lá vai, não perceberam que eles continuam a viver no mesmo modelo de trabalho de 200 anos de Revolução Industrial, onde eles só se veem como parte de algo, né? E eles só se veem que, meu Deus, tomara que eu seja escolhido, tomara que eles me aceitem, tomara que... Sempre é o CPF pedindo um favor ao CNPJ. Essas pessoas, infelizmente, são coadjuvantes da própria vida. São número 2 e assim continuarão até o resto da vida, se não mudarem o modus operandi, conforme veio guiando até elas até aqui. Porque o que elas fizeram até agora na carreira as trouxe até esse estágio. Vamos lá, com seus mentorados, ok, até este ponto. Mas nada disso vai garantir para elas um futuro brilhante, ou seja, o daqui para frente. Aquilo serviu para cá. Agora, nós fomos educados, doutrinados a achar que o que a gente aprendeu no colégio, na faculdade, nos serviria para o futuro, porque nos mentiram. Falaram que você tem que se esforçar e você tem que estudar muito. Faça isso que você será um menino, uma menina brilhante. O escambau, porra. Se fosse só isso, eu tinha arrebentado a boca do balão, dominava o mundo. Porque tudo pra cacete, porra, esforçado pra caramba, etc. Será que só isso? Nunca ninguém nos ensinou a negociar, nunca as pessoas não nos ensinaram a ser estratégicos, as pessoas não nos ensinaram a liderar, as pessoas não nos ensinaram a comunicar, as pessoas não nos ensinaram a ser percebido. Viu o quinteto que ninguém nos ensinou? Então, quando eu pego um mentorado ou uma mentorada, eu começo um processo muito de investigação no sentido de qual é o seu estágio com relação a isso. Aí o cara volta, não, mas eu tenho esse curso aqui, eu tenho essa skill, essa hard skill aqui, essa capacidade técnica, eu entro por um ouvido e saio pelo outro em grande parte, porque isso aí é o commodity hoje em dia. O básico é você ter hard skill, porque o acesso de informação você tem. Você não consegue pagar uma pessoa para estar com você, tem na internet, que se você quiser tem na internet. Agora, será que o seu diferencial está aí? Não, aí é o que nos ensinaram que tinha que ser o diferencial. Por quê? Porque o colégio tinha que nos vender, tinha que vender para os nossos pais. A faculdade tinha que vender para os nossos pais. É claro que aquilo lá você tem que continuar o ciclo de ensino. E eu mesmo sou docente em escolas de negócios, instituições de ensino, mas sempre como um provocador, né? Continuem a estudar. Não tem mais como ficar sem isso daqui para frente, né? Não se para, né? A gente vai ser um LLL, né? Um lifelong learner até seus 70, 80, 90 anos. Agora, bom, não é mais isso que vai lhe levar ao patamar profissional que você quer. Isto,
A hard skill é um desses pilares fundamentais. A soft skill é um outro pilar fundamental, seja empático, etc. Mas tudo isso é muito difícil de mensurar. Até você mesmo se mensurar. Muitas vezes você só descobre que você é uma bosta em soft skill quando lhe demitem. Porque lhe contrataram pela hard skill e lhe demitiram pela soft. Né? Se você é demitido pela soft, isso não é soft. Não foi nada leve, pô. Isso é hard. É hard. Isso é hard, porque você estava achando que estava abalando Bangu, né? E você se ferrou. Agora, se soft skill é capenga e você só descobre quando dá errado, dá merda, bom, tem um terceiro pilar que é essencial. Quer ser percebido pelo mercado. Porque hoje em dia o conhecido ganha o conhecer. Por mais da insatisfação que quem está nos vendo não goste de escutar isso. Dal Bosco, mas o mundo não é justo que seja assim. Foda-se que é assim, mas quem lhe falou que o mundo ia ser justo? Alguém lhe doutrinou dizendo que o mundo ia ser justo. Uma religião, a sua família, seu professor, sei lá quem lhe falou que o tal do mundo ia ser justo com você. Não é e nem nunca será. E as coisas mudam. Ou você está aberto a essa mudança, só que apenas o aberto não adianta. Primeiro, eu estou aberto. Agora, o que eu faço com esta abertura? Como é que eu vou entrar dentro deste mercado e me tornar percebido por meio de habilidades em paralelo que eu vou desenvolvendo? Consequentemente, o estudo ele não é mais um impulsionador da carreira do profissional de TI, do CEO, O estudo ele é apenas um paralelo a uma outra Pode ser que ele é um carreira. nivelador. É isso aí. Né? Ele é um nivelador básico que, até a década de 60, 70, um percentual muito pequeno, tinha este acesso. Hoje em dia, o seu concorrente ele tem o mesmo acesso que você. É o que você falou. Se eu quiser acessar um curso em português da Harvard Business de TI, eu posso até falar, pessoal, aproveitem, tem um curso de Harvard Business, né, de TI em português e gratuito. Isso aí. Então, se eu tenho acesso, né, hoje, onde é que está a minha disputa? Não é mais apenas o acesso à informação, mas quando eu percebo que eu tenho que ser percebido, a minha disputa é para um outro tipo de acesso, o acesso às pessoas, aos decisores. Ou seja, o futuro da carreira, ele sai, né, da estabilidade do emprego e passa então à estabilidade das conexões, da minha capacidade de criar pontes entre quem eu sou e quem pode querer, né, por meio dos meus conhecimentos, pode querer o que eu posso gerar valor do outro lado. Ou seja, quando eu conecto e sou percebido pelo outro lado como um gerador de valor, como um agregador, a minha possibilidade de ser mais valorizado pelo mercado aumenta de forma significativa. Então, na verdade, eu não digo, eu tenho aqui um curso de formação do MIT de produtos e serviços de inovação. Eu tenho que falar que eu resolvo problemas, é isso? Primeiro, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, hoje em dia a gente tem acesso à informação, como falávamos. Então não dá para usar aquela mesma comunicação que se usava na década de 90, começo dos anos 2000 para se vender. Porque como lá tinha pouca informação, eu podia fazer a minha publicidade no sentido, compre de mim, olha, eu tenho um curso tal, olha, eu sou foda, olha, a propaganda do C-Level era a todo momento ele só falando que ele é o cara. Ok. Hoje em dia, você olha a grande parte das postagens, né, do pessoal 40, 50 a mais no LinkedIn, continua o mesmo perfil. Porque o cara acredita que falar como ele é foda é que esse é o grande diferencial. O cara não publica nada. Quando ele publica é só para mostrar que daí ele fez algum tipo de formação, ou que ele é foda, ou que agora ele assumiu um novo cargo. É só falando para si. Para si. Né? Foda-se o resto. É isso que o cara está me comunicando. Ele pode falar dele também. Okay, mas isso vai ocupar 10, 20%, 30% da estratégia de comunicação dele. Como hoje em dia quem mais cresce é quem mais compartilha, ou seja, quem tem informação não é mais rei, porque várias pessoas são reis, eu compartilho muito conteúdo, consequentemente eu ajudo muito e vou formando uma comunidade, isso dispara um sentimento de dívida. Caramba, eu tenho que retribuir, eu tenho que andar com esse cara. Porque se ele me ajuda tanto, gratuitamente, imagina o dia que eu contratar esse filho da mãe. Você já viu o nível
que você bota na mente do seu público-alvo, diferente do seu concorrente, que quase não dá informação. Quando eu compartilho muito conteúdo, isso faz com que eu ative um gatilho mental da reciprocidade. E o outro lado ou compra, ou me indica, né? Ou interage em volume, porque quer continuar andando comigo, quer entrar naquela minha bolha, já que todos somos uma, principalmente no ambiente digital. Quem então perde? Quem então está com uma carreira que não dá para dizer que vai ser uma carreira sustentável? É quem continua com aquela visão de que eu tenho informação, se quiser, me paga. E eu não vou compartilhar isso. Hoje em dia, o acesso à gratuidade do conteúdo, ele está aí. Né? É muito fácil. Ou seja, eu me dou para depois o outro lado me retribuir. E quando é que o Dal Bosco mudou do profissional CLTista de sucesso? Então, queria que você contasse um pouco disso, como é que foi essa etapa até chegar à posição mais alta ali, e depois falou assim, caramba, entre aspas, deixa eu jogar isso fora e vou me reinventar aqui. 2 eixos, né? Porque quem não nasceu em berço de ouro, como eu não nasci, sempre tem um cagaço na mão, né? Ou seja, será que eu vou passar fome? Será que um dia eu não vou ter o que comer? Será que isso, né? Então a gente sempre fica com aquele receio. Ok. Então, claro, chega numa fase da sua vida que você pensa, pô, todo o meu futuro está depositado num CNPJ e num cara que, por vezes, você não sabe como acorda, e amanhã eu não sei se essa empresa é vendida ou não, se é isso, se é aquilo. É um risco muito danado onde a gente achava que isso era segurança. Eu, inclusive, fui funcionário público, porque vinha também com uma cabeça de uma cultura de que funcionário público... Banco do Brasil, né? Imagina, trabalhar no Banco do Brasil. Que é funcionário público que é ter segurança na vida, ok? E aí você se deu bem. Nada contra quem faça, até mesmo porque eu tenho familiares que assim são. Mas eu vi que aquela não seria uma opção. Aquilo não me daria satisfação para onde eu queria ir. Mas primeiro, o verdadeiro cagaço, no sentido, eu não posso deixar a minha vida dependente apenas do outro lado. Principalmente quando começa aquela crise dos 30, né? Porque dos 30 aos 40, você vê que você não vai ser mais imortal, porque até os 20 e poucos, você acha que você vai viver para sempre. E que você vai ser foda, que você é isso, que é aquilo. Né? Você é o super-homem. Okay? Aí, aos 30, você começa a ver que, opa, eu vou morrer um dia. Né? Cai a ficha. Você começa a se coçar para outros caminhos. Agora, por um outro lado, um outro motivador, foi que eu fui galgando carreira em multinacional, eu já tinha morado fora, depois voltei para o Brasil para assumir negócios aqui, e quando cheguei ao máximo que poderia chegar, eu vi, tá, e aí? É só isso? E vi que o chegar lá era muito mais ego, muitas vezes, no sentido de que, porque nós fomos assim educados, sim, nós somos a geração do crachá. A gente queria um nome pomposo no cartão de visitas, sim, e ter um crachá para ser considerado o fulano da empresa X ou da empresa Y. E quando eu cheguei no topo dessa pirâmide e vi que não existia nada mais além daquilo, ou seja, como eu sempre tive muito perfil de ajudar, de me doar ao outro lado, de gerar valor, eu vi que a minha geração de valor tinha acabado por ali. E eu já estava começando uma etapa muito perigosa, quando você vê que você parece estar andando numa esteira. Caminha, mas em termos de agregar, né, para si, para a sua família, para o mercado, parece não sair do lugar. Está caminhando, mas fica ali, né, um pouco parado dentro desse movimento. Eu sempre fui um inconformado, né, um insatisfeito, né, comigo, no sentido de que, bom, se algum Deus, seja lá o Deus, que se me deu a capacidade de, né, ter nascido humano e, consequentemente, de nascer insatisfeito, né, e se remodelar e crescer e aumentar a consciência, e isso fazer com que eu expanda o meu universo, bom, talvez eu não estou alcançando o meu superpotencial. Eu vi que o meu superpotencial jamais seria apenas naquilo. Eu vi que eu teria que testar alguns caminhos para eu conseguir chegar nesse superpotencial. E assim comecei a fazer vários testes, e dentro dessa jornada, muita gente também me convidando para eu ajudá-las, para ajudá-las
a conseguir construir uma carreira ou mesmo a construção de uma marca corporativa num patamar diferente até então do que elas conseguiam. E isso começou a dar super certo no sentido do que as pessoas começaram a se reconhecer, as pessoas físicas e jurídicas começaram a se reconhecer com relação aos direcionamentos que eu dava por meio das mentorias, já que isso fazia com que elas tinham um resultado e uma satisfação muito superior até do que elas poderiam apostar que um dia alcançariam. Então, Bosco, o porquê que isso aconteceu? Porque você tinha método, tinha técnica, tinha processos. Sim, tudo isso, e isso vem sendo construído por anos, mas principalmente porque eles viam um cara ensinando a verdade, um cara muito direto, um cara que não tinha um porquê mentir ali, um cara que só ensinava o que já tinha passado. E, consequentemente, queria o bem do outro lado também. Até mesmo porque eu não pegava clientes que eram fogo de palha, aqueles que eu via que só ia ter ali, né, uma fumacinha e depois logo desistiam. O famoso cavalo pangaré. Né? Tem arranque e logo para. Eu escolhia já para trabalhar com pessoas que eu via que realmente, de diferentes mercados, diferentes classes econômicas, diferentes situações, e que o que importava ali era muito eu me ver na outra pessoa, só que havia ainda muito oculta. Como o próprio livro diz, no invisível, e não se tornavam ainda inesquecíveis porque não sabiam o processo a ser seguido. Então, a minha grande virada de chave foi por meio desses dois pilares. Ou seja, eu queria construir a minha segurança e assumir de uma vez eu como CEO da minha própria vida, porque eu estava sempre como um coadjuvante dentro dessa jornada. E dentro disso eu vi que o que me contaram no passado era uma baita de uma mentira, que apenas estudo e esforço ia garantir ser alguém no mundo. E até hoje eu quero voltar e perguntar para cada um dos professores que me educou lá no passado o que é ser alguém. Né? Estude, porque senão você não vai ser ninguém. Tira 10 na prova, porque senão você não vai ser ninguém. Eu quero entender o que era esse ninguém ou esse alguém, né? Porque eu acho que também eles não sabiam. Né? E o segundo motivo é no sentido de que, quando lá cheguei, eu vi que, tem algo a mais nisso aqui que pode ser construído e que eu poderia ter vindo construindo durante a jornada e não fui. Então, hoje em dia, eu ajudo muitos profissionais que estão na subida da sua vida, né, para conseguirem ver outras perspectivas dentro da carreira e, consequentemente, vai ter impacto na vida e que eles sozinhos não vão conseguir chegar lá. Mas tem que ter um perfil, né, Dal Bosco, para conseguir cumprir essa jornada, assim, para ele se tornar o inesquecível. Tem um perfil, certo? Tem um perfil porque é o seguinte, todo mundo tem uma marca, ok? Todos nós, tá? Seja ela marcante ou não, a gente é lembrado de uma forma positiva ou negativa por alguém. Pode não ser pelo mercado, pode ser pelo familiar. Pela família. Né? Mas você, de alguma maneira, tem uma marca. Só que grande parte das pessoas não tem uma marca pessoal estruturada. O que é uma marca pessoal estruturada? Ela se transforma numa marca intencional. Eu faço hoje as ações sempre de uma maneira estratégica, intencionais. Eu não faço nada por fazer. Ou vou vivendo, ou Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Né? Consequentemente, quem são os mentorados? E aí eu pego última década. Se eu for botar isso tentar algumas características de o que é em comum entre esses caras. Caneta. Né? Vamos lá pegar desde o recém-formado, a um presidente de uma SA, desde um atleta olímpico a um treinador de ex-atleta do UFC de luta, desde um advogado a um profissional de TI, desde um brasileiro que está querendo buscar uma vaga na Oceania, o cara que tem um mercadinho com os pais. Independe da função. Nada bate em termos de perfil. Não é assim, só o cara que mora em Alphaville é o que tem sucesso, só o cara que nasceu pobre e é muito lutador que vai ter sucesso, só o cara que fez Harvard que vai ter sucesso, só advogados e médicos, nada disso bate. Tem um advogado que é um espetáculo e tem um muito ruim, né? Tem um médico também e tem um empresário. O único item que bate, que é comum em todas as marcas pessoais
que a gente constrói de forma estratégica, todos os caras foda, né? Ele ou ela só tem um fator que bate. Eles incorporaram o cuidado e a construção da marca pessoal como um hábito inegociável no seu dia. Disciplina. E aí a gente volta para o começo disso aqui. Disciplina. Você todo dia, se você está me vendo e escutando, né, está aí na sua classe econômica C, B e A, né, trabalha, né, para sobreviver, talvez você ainda não se aposentou em termos de condição financeira, mas, como eu costumo dizer, o seu sucesso sempre deu muito suor. Bom, quase todo mundo tem condição de ter pelo menos 2, 3 refeições por dia, né? Café da manhã, almoço, janta. Você toma um banho por dia, provavelmente, né? A não ser os porcões, mas já um banho por dia, e dorme. Você tem esses 5 hábitos, geralmente, por dia. Independente de qual é a área que você trabalha, você tem 5. Quem é uma marca pessoal estratégica forte e se torna, ele inclui como uma obrigatoriedade cuidado da marca pessoal. Ele tem ações no dia, um período que ele não deixa invadir, ele não negocia, e, consequentemente, ele muda muito o perfil que ele foi nos últimos 10, 20, 30 anos. Porque como eles eram, né? E como nós fomos, lutamos atrás de metas da empresa, de entregar projetos, e agora controla OKRs e KPIs. Né? Já viram que tudo para o outro, agora meta de vendas, você está atrás de metas de vendas, e lá vai. Aí eu pergunto, você tem metas de vendas na sua marca pessoal? Você tem indicador na sua marca pessoal? Você tem pontos de controle com relação a isso? Você tem um plano de ação? Você tem um pipeline comercial da sua marca pessoal? Não tem. Não tem. Por quê? Porque a gente é piada e bosta, como diz o paranaense, né? A gente foi assim, doutrinado, e a gente depois chegou uma fase na vida e viu assim, que bosta que eu sou, caramba. Eu sempre fiz tudo pelo outro e nada por mim. Olha que loucura! E por que você assim não foi educado? Vamos de novo lá à pergunta. O mais interessante dessa conversa aqui é gerar para os nossos ouvintes a seguinte questão. Por que eu fui assim educado? Por que eu tenho hoje a consciência que eu tenho? O mais interessante que tem que sair desse conteúdo aqui é quem está nos vendo, nos escutando, sair com a questão, por que eu não fiz isso? Porque a gente simplesmente só obedeceu quem tinha poder acima da gente. Quem lhe foi doutrinando, quem foi lhe educando, quem foi lhe formando, para quem você foi trabalhando, não tem o menor interesse que você pense da maneira como o Dal Bosco está falando. Porque senão o outro lado lá vai perder o poder sobre você. Imagina se você fosse educado desde o começo, ou tivesse desde as suas graduações, desde o colégio, etc., aprender, se você tivesse aprendido a ser independente. Imagina, desde lá da sua infância, adolescência, você aprender a ser um empreendedor. Imagina, desde lá da infância, você aprender que não dá para depender do governo. Imagina, desde a sua infância, se você tivesse um aumento de consciência de que você é uma marca pessoal. Porque você já é de qualquer jeito, né? Você é. De qualquer jeito você já mas tem você é uma marca coadjuvante, que você acaba a sua vida sendo inserido num plano de um outro negócio e lhe pagam isso em troca do seu sonho. E tá tudo certo. Se você aceitou, tá tudo certo. Né? Eu pago, você trabalha para mim, né? Então você deixa o seu sonho de lado para realizar o meu sonho. Essa é a filosofia de grande parte das empresas antigas. Eu lhe pago, você deixa o seu sonho de lado, você realiza o meu, né? E eu lhe dou um salário de volta. Tá certo? Tá certo. E ficávamos assim 30, 40, 50 anos. Até porque a expectativa de vida, voltando lá atrás, era muito curta. Você e também... não tinha alternativa, fora isso, né? que lhe restava? Não quero trabalhar para ninguém. Se tinha que ser na sua cidade onde você tinha nascido, você virava um artesão. Sim. Concorda? Sim. Ou você trabalha para alguém, ou então, né, você trabalhava, voltamos a um regime feudal, voltamos, à época medieval, você era, então não trabalho para alguém, eu trabalho como um artesão. Se você for ver depois uma revolução industrial e depois, né, o novo século, continua este mesmo modelo. E por que esse mesmo modelo? Porque assim fica muito mais fácil lhe dominar.
A partir do momento que a gente tem informação, que é o que está acontecendo agora, as pessoas começam a ter um clique, assim como o Mark teve na vida, né, no sentido de assim, pera lá, existe alternativa. Porra, o cara escuta um podcast que eu estou falando assim, quem que isso não? Eu acho que tem sentido que esse cara, eu acho que não é tão... A cara até parece, mas eu acho que ele não é tão retardado assim não. Né? Eu acho que tem um fundinho, né? Os mais desconfiados, né? Eu acho que tem um fundinho de verdade que esse cara está falando. Eu não quero dizer que está errado trabalhar para alguém. Porque eu também presto serviços para vários CNPJs, também trabalhei. O que está errado é você apenas ficar refém daquilo sem estar consciente de que existem alternativas. Porque eu digo, se você estiver consciente e mesmo assim quiser ficar naquele estilo, tá tudo certo. Cada um sabe onde seu calo aperta. Né? Cada um sabe onde dói. Agora, o problema é você não ter oportunidade chegando no seu colo para você escolher qual que vai abraçar e para onde vai rumar. Consequentemente, você fica apenas unifilar, apenas uma linha a seguir. E isso que parecia segurança não dá, você está num barbante, que é muito arriscado. Hoje em dia, a lógica para ter uma carreira sustentável é você montar uma teia e não depender apenas de uma linha. Com essa teia montada, você começa a entender que você tem que montar um ecossistema de produtos. Né? Ou seja, por quê? Porque daqui para frente você é o produto. O C-Level é o produto. O C-Level é um nicho. O C-Level é um negócio. Qual é o seu mercado? Dal Bosco? Eu sou o mercado. Porque eu levo o outro lado, quem presta serviço, a tomar decisões X ou Y. Sim. Né? E falávamos aqui antes de começar o episódio. Né? Dal Bosco é consultado. Eu vou falar, Marco, eu recomendo vocês virem para cá e para lá. Né? E aí quem que é o negócio? O negócio é o Dal Bosco. Porque nós agora podemos nos ver como uma marca e assumir esse protagonismo, assumir a direção de que vai ser o negócio da minha vida lá para frente. Antes não, antes a gente só embarcava no ônibus e já estava num caminho. E você não era o piloto. Muito bom. Falando, nossos ouvintes são profissionais ali de tecnologia, né, ali em sua maioria. E o profissional de tecnologia ele tem uma característica ali de que são aquelas pessoas que ficam mais nos bastidores, né? Como fazer, desenvolver ali, ajudar esses profissionais ali a pôr essa marca pessoal, né, em evidência, né? Queria complementar com uma outra coisa, que além dessa, que vai desde a timidez, etc., a gente normalmente tem esse círculo que é voltado ali só para nós mesmos, né? Como é que a gente expande esse círculo de forma consistente? E como é que você vê que a tecnologia, já que o público é tecnologia, como é que a tecnologia ajudou a eu desenvolver uma marca pessoal melhor? Porque hoje eu olho, né, e falo assim, eu mesmo tenho 13 mil seguidores no LinkedIn. Eu falo assim, peraí, tem gente que eu nem sei quem é, mas que me buscou ali por algum motivo, né? E com a minha timidez, né? Então, como é que eu posso usar esse arcabouço tecnológico a meu favor também? Primeiro, como é que o profissional de TI ele consegue sair do invisível e começar a se tornar perceptível, inesquecível para o público-alvo dele? Lógica. Né? Dizer básico aqui. Só lhe valoriza quem lhe conhece, correto? Ou alguém passa ali na rua por você e fala assim, pô, cara, gostei do seu cabelo aí meio grisalho, óculos bacana, etc. Tem uma vaga de CIO lá na empresa, quer assumir? Algum retardado faz isso? Ainda não aconteceu, não. E olha que já estou com 58 anos, não me lembro de ter passado por talvez isso. Em frente um robô faça isso por nós, né? Vai nos encontrar e aí, de repente, vem aquela escaneia, oportunidade. Ainda é um headhunter humano, né? Mas logo, né? Apesar de usarem ferramentas do LinkedIn Recruiter para fazer chegar em você, mas geralmente ainda é um humano fazer o seu processo ali. Agora, se só lhe valoriza quem lhe conhece, se você está dentro da sua caverna do dragão, escondido, né? Tá lá dentro da sua Gotham City que ninguém sabe quem você é, por que eu vou lhe dar uma oportunidade? Você quer que eu fique lhe encontrando por plataformas de vagas de TIC? Né? Dá também, mas está vendo que aí você está na vala comum?
Ou Sim. seja, todo mundo igual, você está fazendo o mesmo que o seu concorrente faz. Você tem que estar lá também, pode estar lá também. Mas isso é ter uma boca do seu funil de vendas de forma muito diminuta em termos de oportunidades. Você tem que alargar, né, a quantidade de pessoas que lhe conhecem pelo motivo certo, porque não adianta visibilidade, por exemplo, tenho 15 mil seguidores. Mas se não lhe veem como uma autoridade, existe um processo para construir isso, melhorar o respeito, a admiração, a reputação, até você ser considerado top of mind na sua área de TI, beleza? Existe uma construção a se fazer para isso, mas se só tem visibilidade e não autoridade, também não vão deixar dinheiro com você. Aí vem a resposta a você, Marco. Porque o que a tecnologia nos possibilitou? Principalmente a tecnologia que eu vou dizer no sentido das redes sociais digitais, né? A partir de 2003, onde começou o grande advento das principais redes que usamos hoje em dia. De 2003 a 2006 foram 4 das principais. YouTube, LinkedIn, Twitter, atual X e Facebook surgiram nessa época. Tá? Aí você pulou um importante, nós temos até foto com ele. Senhor Orkut. Orkut. Nós conhecemos o Orkut pessoalmente, né? Então eu não posso deixar ele de lado. Orkut, porque como ele hoje ele não é mais utilizado, né? Mas, por exemplo, o quarteto ali que eu citei, que hoje ainda existe, depois, claro, veio o Instagram em 2010, WhatsApp em 2009, 2010, TikTok em 2016, assim como em milhares de outras redes, mas falamos aqui as principais, as mais usadas pela massa. Bom, a tecnologia permitiu com que eu fosse encontrado fora da minha bolha convencional. Porque antes você dependia da indicação de quem já lhe conhece. Então você tinha que anos de trabalho, fazendo um bom trabalho, e o pessoal sempre dizendo, olha, se comporta, senão eu não lhe indico. Né? Você dependendo da carta de recomendação. Sim. Né? Então é assim que você conseguia galgar. E assim era a vida. Quando a gente vem para um ambiente digital, onde se eu faço agora um conteúdo, ou crio aqui formas de impactar o algoritmo do meu LinkedIn, e consequentemente pode alguém aqui em São Paulo, assim como alguém em Nagoya, no Japão, me ver ao mesmo tempo e ser impactado pelo meu conteúdo, o brasileiro que está lá trabalhando, lá na fábrica da Ford, por exemplo, e lá vai, né? Bom, o que acontece? Né? O que acontece dentro dessa jornada? Eu consigo aumentar a minha boca do funil e ser conhecido por pessoas que hoje não me conheciam ainda. E eu costumo dizer que quem ainda não tem uma marca forte, as pessoas que melhor vão lhe pagar são as que não lhe conhecem hoje. Você lembra que a gente falava no começo desse podcast? Sim. Um grupo que você conhece? Sim. O dinheiro não está lá. Sim. Porque aqueles caras conhecem o marco executivo. Não o marco tem um produto que serve para eles. Eles conhecem muitas vezes você na marca que você é e você na marca que você é agora. Mas quando você daqui a pouco, logo vai ter uma marca forte, quem vai entrando nas suas conexões daqui para frente vai conhecendo você e você forte. Vai querer pagar mais ou não vai? Vai querer comprar ou não vai? Agora, se o cara já tem convivência com você, sempre viveu com você, já tem referências, né, algumas positivas, outras negativas sobre você, você é acessível para aquele cara, por que ele vai deixar dinheiro com você? Me dá uma justificativa. Você, profissional de TI, dá uma justificativa para quê? Ah, não, mas é que eu sou bom no que eu faço. Foda-se, ninguém sabe. Daí voltamos na questão de que o mundo não é justo. A gente tem que contar de novo para o cara que alguém enrolou ele. Né? Porque é isso mesmo, né? Agora é uma provocação aí também, né? Nesse sentido que exatamente que você falou. Porque a gente sente, né? E eu também já me senti assim, que você vai lá e se candidata a uma vaga, seja no LinkedIn, seja em outra plataforma, que no LinkedIn está muito visível, porque quando você clica lá e fala assim, eu quero me candidatar, às vezes você nem sai do próprio LinkedIn, você já preenche algumas informações lá, e aí você vai ver a quantidade de candidatos. 1000. Aí você fala realmente, como é que o recrutador do outro lado, porque depois a gente recebe ali 990 negativas e 10 que talvez vão para a próxima etapa, certo? Mas 990 foram
impactadas, porque eventualmente receberam uma mensagem dizendo o seguinte, olha, e eu já me senti assim, por isso que eu estou dizendo, né? Ouvindo você agora, você fala assim, porra, é verdade, né? Se eu não faço nada diferente. Olha, muito obrigado pelo seu currículo, achamos você sensacional, mas decidimos não continuar com você neste processo. Ou às vezes Aí você não sabe o motivo, porque não veio um motivo, mas 990 foram desclassificados. E é bom, às vezes, nem dar um motivo, porque senão o pau quebrava. Né? Mas, porque tem alguns que iam aceitar, né? Claro, fora o tempo, depois do outro lado tem que mandar uma justificativa para cada candidato. Claro, o ideal era que todos nós recebêssemos uma justificativa do aí eu posso melhorar o tal seja do hard skill ou soft skill, que aquele... Mas imagina quanta gente não ia aceitar. Ah, sim. Aí você ia ter que entrar num processo terapêutico depois, né? Mas eu vi com um amigo recentemente que a vida não é justa. É isso aí. Agora, futuramente eu acho que as ferramentas já vão muito para aí. Quando o processo seletivo de A a Z ele for por máquina, muitas vezes a máquina vai poder ir sendo ajustada no sentido de dar uma devolutiva onde você está falhando. Por que foi negado? Prestem atenção, Headhunters. Porque hoje humanamente... Claro, a gente gostaria de receber, ou porque sim, ou porque não, mas senão outra pessoa vai viver de devolutivas e não de trabalho. Sim. Então, no passado, quando eu dependia disso também, eu também ficava dizendo, pô, mas por que para as pessoas eles não dão as justificativas ou fica cozinhando, a pessoa fica esperando e também nunca nem vem nada, não. Né? Ou às vezes, hoje em dia, qual é o grande problema? Muitas plataformas de seleção, né, de seleção, só que, né, vamos ali no processo seletivo. Por vezes até já está a carta marcada, mas, por outro lado, tem que lançar a vaga, tem que correr por lá o processo seletivo, porque senão, tem os aspectos... o modelo de governança diz que tem que ser lançada a vaga, porque senão... A gente está vendo isso, seja na carreira executiva, seja para a escolha de conselheiros. Infelizmente, o pessoal fala muito de SG, mas isso não se aplica nem dentro da própria escolha de conselheiro, muitas vezes. Né? Então, a grande questão aqui é de que maneira cada um que está nos vendo vai começar a resolver a sua vida para não depender apenas do outro. Porque se é o outro que apenas ele escolhe e você não consegue alimentá-lo, né, ou dar coordenadas no sentido de que eu quero mais isso e menos isso, bom, o outro lado vai dar o que ele interpreta sobre você. Ou seja, você será um profissional vivendo de migalhas. Qual o limite, vamos dizer assim, até onde vai o inesquecível e qual que é o limite onde passa o cara a se tornar o chato? Joia. Primeiro é a percepção, no sentido de que onde eu quero chegar, e quando eu defino onde eu quero chegar, existe muito a proposta de valor que lá eu quero agregar. Porque quando eu começo um trabalho, muita gente fala, Dal Bosco, eu quero esse cargo, eu quero vender isso. Ok, mas isso é produto e resultado, mas isso ainda não é onde eu quero chegar. Muita gente trava para definir um futuro, porque o cara ele fica muito assim, mas eu ainda não sei onde eu quero chegar. Ele sempre olha um crachá, ou ele um posto, é um cargo, ou é a minha empresa criada, e isso dá muito medo, principalmente para quem nunca empreendeu. Eu trabalho de uma outra maneira. Se você perguntar para o cara como é que ele quer gerar valor, né, para uma comunidade, né, seja digital ou não, para onde ele quer avançar, praticamente todo mundo sabe responder. E sabe responder começando pelo que ele não quer fazer. Se eu perguntar para vocês dois o que vocês não querem fazer, sai muito mais fácil do que o que vocês querem fazer. Isso daí já é um grande começo. Porque não tem como eu chegar a sair trabalhando com alguém apenas, não, se você só pode construir sua marca pessoal se você souber, muita gente prega isso no mercado, se você souber em qual porto você quer chegar com a sua embarcação, você primeiro tem que saber onde quer chegar para depois falar comigo. O cara está perdidão. O cara, a consciência dele ainda está num nível X, ele não quebrou algumas objeções, consequentemente a mureta dele, o muro em volta dele está aqui, muito próximo. Eu, como mentor, eu quebro esse muro, faço ele expandir a consciência e ele olha o universo dele agora maior do que ele imaginava. Se eu fizer com que esse cara, nesta fase, que é a marca pessoal fraca, que ele tem uma marca pessoal fraca, dizer onde ele quer chegar, vai ser uma mentira. Porque mesmo que ele fale,
Aquilo ali, daqui a uns meses, a percepção dele mudou e ele vai falar assim, caramba, Dalbosco, como eu pensava pequeno. Então, o meu primeiro passo é fazer ele entender que ele é uma marca e existe um caminho para chegar que ele não conhece ainda, que ele vai confiar no mentor, porque é alguém com uma mega experiência, que vai trilhar ele, né, a uma jornada de descoberta, e daqui a poucos meses ele vai olhar para quem ele era hoje e vai falar assim, meu Deus, que ridículo eu era. Por quê? Porque esse cara estava muito limitado, os muros dele estão muito próximos. Então, como é que esse cara chega lá sem ser considerado chato? Né? Porque o chato, muitas vezes, será que é realmente chato ou é uma percepção dele comparado ao que é chato? E muitas vezes o que ele acha que é chato não é nem com relação ao público que vai se tornar a comunidade dele, mas ele acha chato com medo da avaliação dos amigos, dos iguais. Porque até hoje nós aprendemos a conviver só com os iguais, que era quem a gente convivia no colégio. A tecnologia, a rede social nos permitiu agregar para quem está para cima e quem está para baixo. Então, todo dia a gente convive com várias gerações, com várias camadas, mas nós não fomos educados a trabalhar de forma multigeracional, entre gerações, intergeracional. Como é que a gente vai gerar valor? Se a gente fica com toda a informação para a gente não compartilha. Então, o primeiro ponto de não se ver como chato é entender, esse cara está querendo, tá com medo de se ver como chato. Será que é de fato com o público que ele já tem, né, de consumidores, ou, e aí é a grande parte, tá, quando a gente vai trabalhar. Na verdade, o cara está achando que ele vai ser chato com medo dos colegas. Ah, porque os meus iguais vão falar que eu sou blogueirinho. Ah, porque vão achar que eu estou me exibindo. É claro, porra, eles não querem que você se distancie, eles não querem que você seja um outlier, eles não querem que você seja um ponto fora da curva. Eles querem que você continue o perfil mediano, que eu costumo dizer. Mistura de merda com mediano. Muito boa. É claro que eles querem que você seja um perfil médio. Porque vocês saíram da mesma escola de TI, vocês saíram da mesma graduação, do mesmo ambiente de nascimento, do mesmo colégio, do mesmo corredor de empresa. Onde se viu que o cara quer que você exploda positivamente no mercado, etc., e ele continue onde ele está. Se vocês saíram do mesmo ambiente de seleção natural, Darwin estava ali, concordam? Sim, sim. Era o mesmo ambiente natural. Vocês tinham poder aquisitivo próximo, salários próximos, tinham os mesmos cursos. Como o Marco foi e o cara ficou? Isso é um sentimento desgraçado de incompetência. E isso o cara não quer sentir. Sim. Consequentemente, lhe resta a opressão, lhe resta colocar medo, lhe resta julgar, lhe resta a inveja. A partir do momento que você começa a ver esses sinais no mercado com relação a você, você tem duas opções. Ou você sai dessa bolha e começa a ver que, não são aquelas relações que vão lhe impulsionar para se tornar alguém realmente impactante, construir um legado e uma obra fantástica enquanto você ainda está vivo, ou então lhe resta voltar para o seu grupo do bolinha, né? Convivendo com caroço, com pescoço, com cabelo, que eram os seus amigos. Né? Dentro disso tudo, a gente já falou bastante coisa que está aqui dentro do livro do Ricardo Dalbosco, que orienta todos aí que comprem, porque aqui a aula não vai ser tão longa quanto o que nós temos ali. Né? Eu já li Dalbosco, né? E obrigado, porque eu tenho o seu autografado, estive lá no lançamento. Quem não esteve perdeu a oportunidade de ser filmado, de contar histórias, né? Mas você sabe que a gente tem o grupo ali, o grupo de tecnologia, muitos que nos assistem sabem disso. Né? Quem não está cadastrado lá, a gente vai deixar os links no YouTube para se cadastrar. Né? O que acontece? Esta pessoa aqui, ela me deixa em paz. Sabe aquele... Como é que chama aquela série que o cara tem os vários empregos lá? O do Július. Todo mundo odeia o todo Chris. mundo odeia o Chris. Eu sou mais ou menos o pai do Chris ultimamente. Eu tenho que ter 5 empregos, 5 alternativas diferentes. Só falta se mudar agora para o Brooklyn. Ó. Isso, exatamente. Essa ideia. Boa. Né? E aí essa pessoa aqui fala assim, Marco, a gente tem um grupo lá do C-Level TICS, né? E você tem essa ideia do desenvolvimento pessoal, então eu criei um subgrupo, não existe dentro do WhatsApp, mas sabe, dentro da estrutura lá, criamos esse grupo, eu chamo de subgrupo para ficar mais fácil. E aí ela fala assim, eu vou criar o grupo Vagas aqui, porque eu estou percebendo que tem muita gente que está no mercado e a gente precisa ajudar.
E aí criamos esses 2 subgrupos, digamos assim. E aí eu fiz aí parcerias com universidades, então eu fico encarregado disto. E ela encarregada, ela lança todo mês lá no LinkedIn, né? Na verdade, foi até a ideia de um amigo, né? Dentro do Alexandre Guimarães. Guimarães, né? Ou não errei, não, né? Fala assim, pô, a gente podia juntar todo mundo e ter o nosso Open to Work ali dentro, né? E Maria junta todo mundo lá, faz um diagrama bonitinho, publica lá e tal. E mesmo assim, ainda é pouco. Então, uma coisa que eu acho que a gente não passou aqui, a gente falou um pouquinho no outstage, como a gente fala aqui, é da /career. Para essa turma toda que está no mercado, no Open to Work, a gente já falou de marca pessoal, da importância disso, a gente já falou de liderança multigeracional, agora eu vou dar uma olhada. As perguntas, nenhuma é a que estava escrita aqui. Né? Já falamos um pouco do seu início, da infância e tal. O que é /career e como é que a gente pode fazer e ajudar essa turma que hoje está ou no desenvolvimento pessoal ou no grupo de vagas lá, ou no Open to Work. Lembra do Julius, da série Todo Mundo Odeia o Chris? Ele tinha mais de um emprego, ok? Isso no passado, quando assim tínhamos, bom, o fofoqueiro ou a fofoqueira da casa ao lado ia dizer um desses 2 itens. Ou que você estava em necessidade, ou então porque você era ganancioso, certo? Sim. Né? O viver de bicos, né? Praticamente, ou ia dar esse tipo de argumento, esse tipo de alimento para o fofoqueiro ou a fofoqueira. Hoje em dia, a gente pode ter multifunções. E a expressão /career, quando ela surgiu nos Estados Unidos a primeira vez, qual é o conceito? Carreira em barras. Ou seja, carreiras paralelas, simultâneas, só que não adianta você ter várias funções ao mesmo tempo se isso não for construído de maneira estratégica. Senão vai ficar desgovernado. Hoje em dia, você pode ser um CTO, então você está como executivo e não é o executivo da empresa X ou Y, né? É temporário. Sim. Né? Você pode ser um conselheiro, você pode ser um palestrante, você pode ser um escritor, você pode ser um docente universitário. Tá vendo que são várias funções? E quando você tem uma área mãe, né, uma estratégia da sua marca, que tudo isso se conecta, isso lhe dá não só mais segurança, porque você não depende apenas de um CNPJ para o seu sustento, mas você tem atividades que se retroalimentam. Exemplo, Dal Bosco faz palestra. Consequentemente, quem está na plateia, uma parcela quer contratar o Dal Bosco para mentorar eles. Uma parcela, muitas vezes, me chama para reunião e futuramente eu me torno um conselheiro daquela empresa, porque gostou do que o Dal Bosco falou. Outras pessoas estão numa plateia e compram o meu livro. Já outras leram o meu livro e querem se tornar um mentorado, leem o meu livro e querem me contratar para uma palestra, um treinamento corporativo, leem o meu livro e. Está vendo que uma atividade pode puxar outros negócios? Além de aumentar faturamento, possibilita também com que eu aumente minha capacidade de conexões. Porque muito mais pessoas que não me conheciam, quando eu vou para um palco ou escrevo um livro, passam a me conhecer. E isso desencadeia também numa série de atividades. Agora, tem outra vantagem. É que quando você trabalha numa carreira /, faz com que também você possa suprir, preencher, alguns gaps até criativos que você nunca conseguiu colocar em prática até hoje. Tem muito CEO, CTO, CIO, coordenador, gerente, que o cara poderia ser um palestrante fantástico, um escritor fantástico, poderia ser muitas vezes um conselheiro espetacular, um docente espetacular, um cara que tem um curso online espetacular, um podcast fantástico, que isso daqui também faz parte da /career, principalmente se você ganhar dinheiro com isso. E o cara não sabe ou então está limitado a achar que ele não pode ter nada além de trabalhar para a empresa X ou Y. A carreira / daqui para frente, ela é a bola da vez. Por quê? Por causa que você, quando monta esse nicho ao seu entorno, você vai entender que o mundo cada vez mais volátil, isso nada mais é do que uma proteção
a este mundo que a todo momento vai querer lhe dar rasteiras, vai querer lhe puxar o tapete. Um mundo cada vez mais ameaçador, cada vez mais polarizado, e a depender do que você fala agora numa entrevista, você está dentro ou está fora. Principalmente neste país, onde não importa tanto o que você fala, mas sim quem fala. Exatamente. Sim. E aí a sua marca pessoal ela é primordial dentro disso. Está vendo que a marca construída de forma estratégica, ela desabrocha em vários produtos desses. Agora, Bosco, você está me dizendo que eu tenho que ter tudo isso? Não. Cada pessoa é um profissional e onde eu escuto, e aí é construído de uma maneira específica para resolver as dores, né? E obedecendo também às potencialidades daquele profissional. Porque eu vou trabalhar no que o cara tem de melhor. Dane-se o que o cara tem de pior, o que tem de pior a gente traz para o nível só para estabilizar. Ele entender, ó, isso aqui tem que dar uma neutralizada para não lhe prejudicar. Mas você só vai virar uma marca na mente, no bolso do outro lado, fazendo o que é o seu ponto forte. Porque isso não dá muito trabalho fazer o resto, concorda? Sim. Né? Eu não quero dar trabalho para um mentorado. Eu quero que ele explore o que ele já tem de foda ali. Só que, pô, vocês ficam inventando moda. Vocês querem fazer coisa que não é a praia, entendeu? Sim. E aí o cara fica gastando tempo, energia e dinheiro no que não vai dar resultado, não faz sentido. Não, Douglas, porque tá todo mundo fazendo, daí eu vou fazer também. Ou então eu tenho que fazer porque eu fiz um curso agora de ESG e de diversidade nas organizações, eu também vou sair postando sobre isso, eu quero falar também sobre esse assunto. Aí eu pergunto, para quê? Não, porque eu fiz o curso, então eu tenho que demonstrar que... Eu falo, tá, mas para quê? Tem curso que você faz. Você fez curso de datilografia lá no passado? Sai falando então de datilografia. Você faz isso? Poxa, não, Dalbos, pô, já não sou tão velho assim, eu fiz já de digitação. Eu já sou o cara da década de 80. Eu falei, então fale de digitação, você não fez um curso? Você não está me falando que por ter feito um curso de ESG e de diversidade nas organizações, você tem que falar? Não tem que falar porra nenhuma. Não, a depender, se não for... É um complemento só, né, ali do seu conhecimento. Porque se não for o seu carro-chefe que a gente vai trabalhar para você criar uma marca, porque o senhor só vai ocupar o espaço na mente do outro lado, do seu público-alvo, por um aspecto. Não adianta você achar que vai ser o cara de todas as cartas na mente do... Sabe? Você pode até ser um generalista, mas mesmo assim você vai entrar na mente do outro lado por um aspecto. Você é seu generalista especialista em algo, né? Se você ficar, né, com uma estratégia desvairada em marca, você vai ficar fazendo várias atividades achando que aquilo é slash career, e você vai ficar publicando nas suas redes sociais também um monte de tema que não se conectam, porque você não entende a construção estratégica para que isso lhe dê muito mais poder. E ao invés de lhe ajudar, só estar no LinkedIn lá ou só sair publicando, ao invés de lhe ajudar, vai lhe prejudicar. Porque aquele tempo podia estar sendo otimizado na sua marca para uma outra estratégia e você está deixando seu público-alvo mais confuso do que claro com relação ao que você faz. E com a era da quantidade de informação que aqui vivemos, se você gerar confusão, se você gerar dúvida ao outro lado, ele não compra. É verdade. Ele não compra. Você pode estar se achando que você é um cara foda. O outro lado não vai comprar. Tem muitas opções. Porque você acabou de transmitir insegurança. E a gente só compra de algo que a gente ainda não está ali acreditando se a gente tiver muita necessidade urgencial ou se só existir aquele cara. Aí eu lhe pergunto, só existe você? Ele não tem opção? Você é um CTO, um CIO? Eu acho que não, hein? Eu acho que tem opções. Ainda mais como talvez você está se achando o cara mais foda, e talvez você seja, mas talvez o público não está percebendo. E o que importa é a percepção. Quando esse mundo globalizado, eu compro de qualquer lugar. Não está transmitindo de fato ali a imagem, né? Queira você ou não, conhecido hoje em dia vence o conhecedor do assunto. Dalbosco, é tão fácil ficar aqui ouvindo você. Eu vou mudar o horário aqui no reloginho pra gente ter mais. Peraí que eu já volto. Porque a gente começou a conversar antes aqui. Tem que fazer episódio 2. E se deixasse, a gente ia. E agora a gente conversando aqui, a gente já passou ali
muito de 1 hora aqui. E, assim, iria. Fazer um podcast de 3 horas aqui com o Dal Bosco, né? Eu fiquei fazer uma série, né? Uma série, Uma boa. série. Fazer uma série, ó. Fazer uma série, boa. boa. Eu já vou falar de Série O outra coisa, Futuro das outra Carreiras. Não, porque realmente tá muito bacana. Até o Chico tá aprovando lá. Fala um pouco do livro, né? Porque com certeza, né? Eu já li, então eu sei que muito do que a gente falou tá aqui. Tem alguma coisa que faltou? Simples, o livro, se você quer sair da síndrome do bundamolismo, né? Deixar de ser um bunda mole e realmente se tornar alguém impactante no sentido de, é um livro direto, eu vou usar esse tipo de linguajar, se você está esperando uma leitura de alguém que vai passar a mão na cabeça dizendo, não, fica tranquilo, você é uma boa pessoa, tudo vai dar certo, se não deu certo até agora é porque o seu Deus não quis. Caramba, pô, você acha? Você não faz as coisas certas, você não constrói uma estratégia, aí você bota a culpa no seu Deus, é uma sacanagem, né? Então é aquele negócio, tenha a sua fé, depois de você fazer o que, bom, é da sua responsabilidade. Então este livro, ele vem dando uma voadora, no sentido de, bom, você compreender o estágio que você está na sua carreira, o estágio em que você está em termos da sua marca pessoal, e lhe dando um caminho, inclusive um método, onde você pode chegar. E dentro desta construção, eu costumo dizer que marca pessoal não é onde você vai chegar, mas marca pessoal é quem você se torna dentro dessa jornada. Porque, na verdade, marca pessoal vai ficar de forma intencional, você a construindo, vai até o final da sua vida. E tem que se reinventar, às vezes. E, consequentemente, aí fica a questão, né? A provocação. Marca pessoal nada mais é do que a sua obra. E quando a gente fala de obra, eu remeto a legado. Só que muita gente pensa em legado, e as nossas gerações assim pensavam, porque achava que legado era deixar patrimônio, que não tem nada a ver com legado. Deixar uma casa, deixar recursos, né? Que não sejam intelectuais. Você então vai continuar vivo, né, neste planeta até quando? Até quando lembrarem de você. Agora, não dá para você construir uma marca só para o depois, ou só para dar o nome a um ginásio esportivo na sua cidade ou virar um nome de uma rua. Porque provavelmente você mora numa rua que tem o nome de alguém e que provavelmente você não sabe quem é aquela pessoa. Certo? Exatamente. Com certeza. A grande maioria, não. Provavelmente você não lembra o nome dos seus bisavós. A não ser que você foi responsável pelo processo de cidadania italiana e você fez toda a árvore. Tem que fazer a árvore genealógica. Fora isso, você não lembra dos seus bisavós, certo? Você lembra? Nem. Você lembra? Não. Daqui 2 gerações as pessoas estão um pouco se fudendo para quem fomos nós. É verdade. Boa. Então, Dói, mas é verdade. ou vocês começam a fazer aquilo agora e começam a fazer certo a construção da sua marca, para isso gerar uma construção de uma obra muito maior do que você fez até agora, ou talvez não vai dar tempo. Muito bom. Uau. Falando para a câmera, Marco, ele nem sabe disso. Os 3 primeiros que depois comentarem lá no YouTube vão ganhar um livro, tá? Oh, que bacana. Tá bom? Eu só vou correr atrás de pegar depois um autógrafo dele. Como é que eu vou fazer? Depois a gente se vê. Tá bom? Mas o livro está super bem vendido na Amazon. É um best-seller já, Best-seller já. Prefácio do Oscar Schmidt também, que é uma marca pessoal forte. Então, é um livro que agora, inclusive, tem versão não só física e digital, mas há 3 semanas ganhou a versão de audiobook. Legal. Também. Começou agora, semana passada, o processo de tradução vai para o mercado internacional agora em inglês também, porque então está rompendo fronteiras, pelo fato de que é uma obra para dar um tiro de leitura de 2, 3 dias, grande parte está lendo muito rápido, está virando no final de semana, as pessoas compram durante a semana e mandam mensagem ao rodo, né? A expressão que a gente usava muito no passado, no sentido de, caramba, Dal Bosco, li muito rápido a obra e foi impactante. Os próprios depoimentos comprovam isso na Amazon, e muita gente postando no Instagram, no LinkedIn, todo dia tem postagem sobre a obra. Isso faz parte da minha missão. Se as pessoas estão postando, estão me escrevendo, quer dizer que está alterando a capacidade delas de verem não só a carreira, mas a vida daqui para frente. E isso é espetacular. Se os nossos ouvintes tiverem a mesma capacidade de ler e entender que isso pode, né,
dar uma boa guinada na consciência de quem são, sua família agradece. Muito bom. E a pessoa vai se agradecer também. Vai fazer um encerramento aqui, Dô? Vamos, Dal Bosco, muito obrigada pela sua participação Estamos com a juntos. gente. Dal Bosco, obrigado por estar aqui mais uma vez, né, por ter aceitado lá atrás, né, a gente começando alguma coisa, né, acho que tem muito ensinamento aqui na mesa. Principalmente, eu digo assim, para todas as gerações, mas para a minha principalmente. Eu já comecei vários negócios, eu sou inovador, um visionário frequente. Eu costumo dizer que eu sou o maior destruidor de produtos, eu crio produtos já querendo destruir, né? Então sempre nessa reinvenção. Afinal, se a gente guia carreiras e marcas corporativas, a gente tem que estar sempre à frente desse mercado para trazer também provocações, reflexões, instigar o melhor. Mas por que eu estou falando isso? É por causa que, a partir do momento que a gente vê outras pessoas começando projetos, dificilmente a gente encontra pessoas para nos apoiar, né? Então, as dificuldades vocês passaram dentro dessa jornada, a gente pega e não fecha a palma de uma mão, muitas vezes, quem está com a gente. Então, por eu passar isso lá no passado, muitas vezes eu vejo a angústia no outro lado também, e quando possível, quando a agenda permite, aí acabo apoiando também. E essa porta está sempre aberta para você. Então, venha, obrigado. Venha quando... Obrigado, gostei muito de estar aqui. Obrigado mesmo. Vamos agradecer aos nossos apoiadores, né? Gostaria de agradecer aí ao Grupo Take, projetos personalizados, Talent Acquisition, somos parceiros oficiais Oracle, né? Digital Workplace, o Soft Expert. Para quem precisa de um software que faça a gestão de todos os seus processos da organização, viu, Dal Bosco? Que você tenha lá o seu formulário, o seu workflow, consegue montar tudo junto, fazer a sua gestão de risco, ESG, todas essas coisas todas, pode falar com o pessoal da Soft Expert. Elo. Se você tem SAP, muita gente tem SAP, né, no Brasil, procure a Elo, porque eles fazem serviços, trabalhei com eles muitos anos, então toda a consultoria, implementação do software, seja de SAP ou do Thomson Reuters, na parte fiscal, pode falar com o pessoal de lá. Vipor. Gestão de dados, analytics, de uma maneira geral, fala lá com o Ricardo Abrão na Vipor. E a Cisnet. Aí já é para a parte de infraestrutura, segurança, pode falar lá com o meu amigo José Roberto. Perfeito. Vamos deixar o link, né, do Dal Bosco ali na nossa descrição. Adicionem o Dal Bosco. Comprem o livro, que o livro está excepcional. Botem o link da Amazon, talvez facilite. Opa, com certeza. O meu LinkedIn, Instagram. Boa. Vai ser Bianca, ajuda a gente aí nessas coisas todas que a gente está falando aqui. Mandem mensagem dizendo que vieram do podcast aqui. Boa! Opa, boa. Perfeito. Bom, pessoal, lembrando que a gente apoia a Pulse Mais, que começou uma nova turma de mentoria ali. Dal Bosco, a Pulse Mais é uma organização sem fins lucrativos, foi criada lá atrás por uma pessoa do Google, o Thiago, um abraço, Thiago. Hoje está sendo capitaneada pelo Eduardo, para a gente fazer mentoria dos jovens aí que estão em vulnerabilidade social, né? Então a gente apoia eles, né? A gente tivemos uns 15 inscritos mais ou menos no nosso grupo lá, legal, 15 que foram aprovados. Obrigado, gente, por participar, né? E é isso. Até mais ver, pessoal. Até o próximo. Obrigada, até Valeu. a próxima. Valeu!